Davi, não entendi muito bem a aula de taxas. Tem como você me mandar a gravação dela? Eu posso te mandar também. Como é uma turma muito pequena, como é que nós vamos fazer aqui? A apostila de matemática financeira começa com o capítulo 1, um negócio muito básico, né, de operações com mercadorias. Vou falar rapidamente sobre isso aqui, mas é um negócio bem tranquilo, né? E vamos ver se a gente consegue hoje já abordar o capítulo 2, né? Vou abordar até juros compostos. Convenção linear exponencial, vou deixar para a próxima aula. Já é um assunto mais complicadinho, mas eu quero ver se a gente faz isso tudo aqui. Né? Bom, vamos lá então. O que o capítulo 1, né, da apostila vai tratar quando a gente fala de operações com mercadorias? É basicamente você saber, né? Porque nos exercícios futuros que a gente for fazer a partir da parte de juros, é muito importante que a gente entenda alguns conceitos e é muito básico, né? Qual que é a diferença de custo e preço de venda, né? Uma coisa bem tranquila. E principalmente, né, qual que é a relação de lucro e prejuízo com esses dois, né? Com relação a custo e com relação a preço de venda. Então, vou dar um exemplo aqui, vocês vão ver que a dinâmica da aula é bem essa. Vamos supor que um cara vai vender um picolé, né? E o picolé, quando o cara compra os ingredientes, a água, o suco, né, que ele mistura lá, o produto, ele tem um custo unitário de R$ 2, por exemplo. Então, aqui o custo dele vai ser R$ 2 e ele vende o picolé dele por R$ 3,50. Então, qual que é a diferença do custo e preço? O preço vai ser o preço que ele vai receber do cliente, o custo vai ser a quantidade que ele vai ter de gasto para poder fabricar o produto. E aqui a gente só vai ter que, né, o capítulo 1 trata só disso, eu vou falar disso bem rápido aqui, que não tem mistério nenhum. Como é que a gente aborda lucro ou prejuízo sobre custo ou sobre preço, né? Então vamos supor o seguinte, né? Se eu falar com vocês assim, eu tive um lucro de 40% sobre o preço, o que eu quero dizer sobre isso, né? Então, se o meu preço é 3,50, eu tive um lucro de 40%, então basta que eu multiplique, né? 40%, 0,4 vezes 3,50. Então, eu lucrei, na verdade, 1,40. Se eu falar com vocês que eu tive um prejuízo de 30% sobre o preço, então isso quer dizer que sobre o valor do preço, 30% dele eu tive prejuízo. Então, eu vou fazer 30, 0,30 vezes 3,50. Na verdade, eu tive um prejuízo aqui de menos 1,05. Mais importante do que isso, vamos só fazer mais dois exemplos aqui. Se eu te falar que eu tive um lucro de 40% sobre o custo, então aqui, ao invés de ser 40% sobre 3,50, vai ser 40% sobre 2. Então aqui eu vou fazer 0,40 vezes 2. Então, aqui eu vou ter 80 centavos de lucro. Da mesma forma, se eu te falar que eu tive um prejuízo de 30% sobre o custo, nós vamos pegar o valor do custo, né? 2, e multiplicar por 30, tive um prejuízo de menos 60 centavos. Isso aqui é bem básico, né? Mas qual que é a dificuldade que a gente normalmente tem, e aí é importante que a gente entenda isso na primeira aula, é como é que a gente vai representar, né, um valor de taxa, transformar ele para um valor decimal. Isso talvez é o mais importante desse capítulo 1, né, que é como é que eu transformo uma taxa para valor decimal. Né? E aí eu quero passar algumas dicas normalmente. Né? Por exemplo, vou te falar o seguinte, né? Como é que você escreve 0,1% em decimal? Né? Como é que você escreve 1.345,78% em decimal? Por que eu estou falando isso? Porque como a gente vai trabalhar sempre com fórmula, né? Ou
via calculadora ou via planilha, é importante que a gente não use muito esse símbolo de percentual. Isso às vezes confunde. Eu gosto sempre de trabalhar, né, uma coisa que está em taxa num valor decimal. Né? E como é que a gente aprende essa notação aqui de porcentagem? Né? Na verdade, esse símbolo da porcentagem, né, se você for olhar bem aqui, né, essa linha aqui diagonal e esses dois zeros, na verdade, o que significa isso? Significa que quando você tem esse símbolo, você tem que pegar esse numeral aqui e dividir, né, esse traço diagonal na verdade, é o traço do denominador, né? Dividir por dois zeros, né? Dividir por 100. Então, por exemplo, quando eu falo para você 0,10%, então, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 0,10 dividido, né, por 100. Né? Eu posso substituir esse valor de porcentagem pela divisão por 100. Então, 0,10% corresponde a número decimal, né, como 0,001. Mesma coisa, 1.345,78% vai ser 1.345,78 dividido por 100. Então, isso aqui vai corresponder, né? Vai corresponder a número decimal a 13, vamos pensar se está certo isso aqui, ó. Que eu tenha um valor de 100, quanto que é 1.345% dele? Então, esse vezes esse vai ser 1.345,78. Então, se eu dividir esse por esse, eu vou achar 13,46. Então, por que eu estou falando isso? Parece que é muito trivial, mas quando a gente não se acostuma, né, a converter taxa em decimal, lá na hora de fazer conta, a gente se complica. Né? Então, vamos tentar ao máximo abolir esse símbolo aqui. Né? Então, se eu te der um problema, eu vou falar assim, a taxa de juros do problema é 3% ao mês, 3,5% ao mês. Quando falar 3,5% ao mês, você já vai ter que associar que isso é 0,035. Né? Por quê? Porque por uma série de coisas, quando a gente for usar fator de exponenciação, a gente não pode carregar esse símbolo de porcentagem na fórmula. Nós vamos sempre trabalhar em fórmula, em calculadora, em qualquer coisa, com um número decimal. Então, o primeiro exercício, talvez importante a ser feito, é a gente tentar tirar qualquer dúvida que a gente tenha de conversão de taxa em valor decimal. Né? Se você tem dúvida, como é que você faz a dica que eu te dou? 45,28%. Como é que é isso decimal? Pega um número todo, repete ele aqui, então é 45,28%, e no final você divide, né? Ao invés de você botar porcentagem, você divide por 100. Aqui já vai te dar o valor daquela taxa em número decimal. Ok? Então, isso talvez a parte mais importante que a gente precisa falar aí desse início, dessa introdução de matemática financeira. Outra coisa importante quando a gente tem, por exemplo, deixa eu fazer aqui, ó. Vou dar um outro exemplo aqui. Então, deixa eu seguir então um pouquinho. Daqui a pouco eu pego esse exemplo que eu ia dar. Como é que a gente normalmente ensina matemática financeira, né, para um aluno de graduação de curso de administração de economia? A maioria da utilidade que a gente precisa, né? Eu até não me apresentei direito, pessoal da economia, né? Eu sou professor da área de finanças, né? Eu dou as disciplinas no curso de administração, tanto de finanças, de mercado financeiro, e como finanças, né? Como é que a gente usa a matemática financeira no dia a dia, né, em relação à tomada de decisão? Sempre a gente usa matemática financeira em finanças atrelado a tempo, né? Se não tivesse tempo, não teria juros. Então, assim, toda
como é que eu posso dizer? Toda a utilidade da matemática financeira em finanças está relacionado a um espaço temporal, né? Então, vocês vão ver que a partir da aula de hoje, vou abrir uma nova planilha aqui, todo exemplo que eu for dar, eu vou montar uma coisa que eu chamo de diagrama de tempo. Como assim? Eu vou montar um vetor, assim, vou botar um eixo. Então, sempre eu vou desenhar um eixo assim, ó, e esse eixo vai representar necessariamente a linha do tempo. Então, aqui é o presente, né? Esse início do eixo aqui é o presente, é o tempo zero, e ao longo que o tempo vai passando, aqui vai ser o futuro. Então, vocês vão até o final da apostila, esse eixozinho do tempo vai estar presente em quase todos os nossos problemas. Então, como é que eu ilustro, né, os diagramas de matemática financeira ao longo do tempo? Normalmente, a gente põe os capitais como seta para baixo, né, ou seta para cima. Então, por exemplo, o que significa essa seta para baixo? Significa que no tempo presente, e aí aqui eu vou chamar o tempo presente tempo zero, né? No tempo zero, entrou um capital, né? Eu recebi um capital, por isso a seta está para baixo. E aqui eu vou falar o capital, por exemplo. Ganhei R$ 5.000 hoje. Então, o que esse diagrama diz? Eu recebi no tempo zero o valor de R$ 5.000 hoje. Posso também ilustrar, né, uma seta, por exemplo, no futuro para cima, dizendo que o dinheiro saiu. Então, na verdade, ou eu paguei, ou eu, né, se eu ganhei ele no tempo zero, então eu paguei aqui no futuro. Normalmente, esse valor ele é negativo. Então, por exemplo, eu paguei R$ 6.500 daqui a um determinado tempo, no futuro. Então, isso aqui indica um fluxo de saída de capital a um tempo X. A esse tempo aqui, eu posso definir ele no eixo aqui embaixo. Suponha que saiu no tempo 10. Então, aqui eu tenho que definir qual é a minha unidade de tempo. Então, suponha que aqui eu defini que seja meses. Então, esse fluxo, do jeito que está aqui, ele vai ser muito comum a partir de agora, né? Eu ganhei. O que esse fluxo está me dizendo? Eu ganhei 5.000 hoje e vou pagar daqui a 10 meses o valor de 6.500. Normalmente isso aqui é expresso em real, em moeda, né? E isso aqui é uma unidade de tempo. Então, todos os nossos problemas, eles vão ter essa configuração aí, né? Quando a gente for ver anuidades, penúltimo capítulo da apostila, o que é anuidades? Anuidades são uma série sucessivas de saídas, né? Igual quando você paga prestação de carro, né? Ou prestação de imóvel. Eu tenho várias saídas, o banco me empresta um dinheiro grande aqui no tempo zero. Por exemplo, vou financiar minha casa, ou vou financiar um apartamento. O banco me emprestou aqui 100 mil, então entra 100 mil na minha conta corrente hoje, e ao longo dos meses eu vou devolvendo esse dinheiro para o banco. Então é assim que a gente ilustra esse diagrama, né? Aqui entra o dinheiro e aqui vai saindo os recursos. Então, isso é o que eu queria falar sobre diagrama do tempo, né? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre juros. O que é juros? Né? Antes da gente falar sobre juros simples ou compostos, o que é juros? Juros é o fato de você cobrar o empréstimo do dinheiro em virtude do tempo ter decorrido, né? Por isso que eu falei que se não tem tempo, não tem juros, né? Imagina que eu te empresto um dinheiro, R$ 5.000 hoje, te empresto agora 8,38, para você me devolver 8,38. Qual o valor que você vai me devolver? Você vai me devolver o mesmo valor, porque não passou tempo nenhum, né? Agora, se eu te empresto um dinheiro hoje para você me devolver daqui a um mês, como existe um lapso temporal entre a entrada e a saída do dinheiro, como tem o tempo, existe os juros, né? E para que os juros existem? O juros ele tem duas finalidades, né? Ele tem uma finalidade de repor a inflação daquele período, ou seja, nem é uma finalidade de você ganhar nada. Então, o juro tem a finalidade de manter o valor, né, o poder aquisitivo ao longo do tempo. Esse é o primeiro objetivo. E o segundo objetivo é você ter um spread, você lucrar com isso, né? É o que os bancos fazem. Eles te emprestam dinheiro, além de você remunerar a inflação desse dinheiro
o banco, você vai pagar um lucro, né? Você vai pagar um spread para o banco para que ele te empreste dinheiro, porque o banco, a atividade dele é ganhar juros, né? A atividade principal. Então, como tem tempo, tem juros, né? E aí, existem duas formas de a gente calcular juros, né? A primeira forma é a forma de juros simples, a segunda forma é a forma de juros compostos. Nós vamos começar vendo um pouquinho como é que funciona juros simples. Vou apagar esse fluxo aqui e vou dar esse exemplo aqui que eu dei. Para todo diagrama de capital, né, eu vou chamar isso aqui de diagrama de capital, eu tenho alguns, vamos identificar alguns valores aqui. Esse valor do tempo zero, a gente vai chamar ele na matemática financeira de valor presente. Vou deixar ele de azul aqui. Todo valor no tempo zero, a gente chama de valor presente. Todo valor que não está no tempo zero, né, que está em qualquer tempo aqui na linha do tempo, a gente vai chamar de valor futuro. Então, isso aqui vai ser o valor futuro. Para qualquer. Gente, se foi um aqui, já é valor futuro. Se for 2, se for 1.000, qualquer valor diferente de zero, aqui a gente já considera esse fluxo como um valor futuro. A gente vai considerar essa parte aqui, deixa eu botar uma seta aqui, só para a gente definir o nome, né? Se eu consigo gerar isso aqui. Essa parte do eixo, né, que vai de 0 a 10, isso aqui a gente vai chamar de tempo, e aqui a gente vai dar uma letra, uma letra que a gente vai chamar de N. Né? Por que N? Porque é N de número de períodos. Né? Então aqui a gente vai ter esse lapso que a gente vai chamar de N, né? E para o valor que eu vou cobrar em relação ao valor presente ou ao valor futuro, a gente vai chamar de taxa de juros, e a gente vai dar uma nomenclatura de I, né? E exatamente porque I em inglês, taxa, né? Taxa de juros em inglês é interest, então a nomenclatura vai ser I baseado sempre no inglês. Então é muito comum você ver I como taxa de juros, N, né, de número de períodos, number. O valor presente a gente vai ver, se for português, o símbolo como VP, ou se for em inglês, a gente vai ver o símbolo como PV, né, de present value. Então, a gente vai sempre lidar com essas duas nomenclaturas aqui. Aqui o valor futuro é a mesma coisa, ou vai ser VF, ou vai ser FV. VF se for português e FV se for inglês. Então, vamos definido o diagrama de capital, né? Então, eu tenho quantos componentes? Eu tenho 1, 2, 3, 4 componentes. Então, todo diagrama de capital que a gente for ver daqui até o último dia de aula, a gente sempre vai tratar de 4 variáveis, né? VP, N, I e VF. Né? Então, para qualquer tipo de coisa, a gente vai ter sempre essas 4 incógnitas aí nesse problema de matemática financeira. E como é que funciona a dinâmica de juros simples e juros compostos? A grande diferença de capitalização, né, de juros simples e juros compostos, e aí, a partir de agora, a gente vai usar dois termos, né, capitalização e descapitalização. Eu quero só definir, né, conceitualmente como é que a gente usa isso aqui. O que é o termo capitalização? Né? Muita gente vê aí, às vezes um cara te liga do banco te oferecendo um título de capitalização. O que é isso? Capitalização, né, se você for dividir essa palavra aqui, é o ato de capitalizar. Então, quando eu falo capitalização, eu estou pegando, presta atenção, eu estou pegando um fluxo de valor presente, estou adicionando capital ele ao longo do tempo. Né? Então, capitalização te dá um sentido de positivo, né? No sentido assim, eu estou agregando capital a um valor. Então, se eu te falar assim, gente, eu vou capitalizar a minha poupança, né, a minha reserva financeira, em 100% CDI. O que é isso? Eu vou aumentar
né, o rendimento, né, o meu capital inicial, um valor inicial, um valor presente, vai sofrer aumentos de capital ao longo do tempo. Isso eu chamo de capitalizar, né? Então, normalmente, quando a gente fala capitalizar, o sentido da capitalização é sempre nesse sentido, assim. Eu vou capitalizar o quê? Eu vou capitalizar um fluxo presente para um valor futuro, né? O capital que está aqui, quando ele chegar aqui, ele vai ser maior. Então, eu vou capitalizar ele dessa forma. Então, esse movimento aqui, eu agrego capital a esse valor inicial, a gente chama de capitalização. O contrário, a gente vai chamar de descapitalização, que é exatamente quando eu desidrato um capital futuro, né? Então, por exemplo, eu tenho um valor, vou dar um exemplo, vamos supor que você tem um valor, um cheque pré-datado, para daqui a 10 meses, no valor de 6.500. Se você descapitalizar ele para valor de hoje, quanto que ele vai valer? Provavelmente, quando você trouxer esse valor para cá, você vai estar fazendo um movimento contrário, né? Então, a gente chama isso na matemática financeira de descapitalização. Só pegar a seta certa aqui. Acho que é essa. Vamos ver se vai dar. Então, esse movimento que eu trago, o valor futuro para o valor presente, a gente vai chamar esse movimento de descapitalização. Então, capitalização é o azulzinho, descapitalização é o vermelho. Qual que é a diferença de juros simples e juros compostos? O juros simples, ele capitaliza e descapitaliza de uma forma linear, né? Então, quando a gente falar de juros simples, a gente está tratando de uma abordagem linear, e quando a gente falar de juros compostos, a gente está tratando de uma abordagem exponencial. Qual que é a diferença dos dois? Vamos lá, vamos dar esse exemplo aqui. Ó. Eu te emprestei R$ 5.000, né? Então, 5.000 é o meu valor presente, e você me falou, ó, Davi, daqui a 10 meses eu vou te pagar. Então, a gente acertou uma taxa de juros. Qual vai ser a taxa de juros? Então, a gente combinou uma taxa de juros de 1% ao mês. Então, já vou nomear aqui, né, a nossa taxa de juros como 1% ao mês. E aí, a pergunta é, quanto que no valor futuro você vai ter que me devolver? Né? Então, vamos pensar no seu fluxo de caixa aqui. Ó. Hoje, entrou no seu bolso lá 5.000 que eu te emprestei. Daqui a 10 meses vai sair do seu bolso um valor corrigido, né, capitalizado, e agora eu vou usar esse termo, capitalizado por 10 meses. Né? E qual que é a diferença de capitalização linear e exponencial? Vamos começar pela linear. A linear, você vai pegar a quantidade de períodos, né, então são 10 meses, então eu vou pegar o capital emprestado, presta atenção, hein? O capital emprestado, vou multiplicar, né, a taxa e vou multiplicar o número de períodos. É como se fosse uma coisa linear, né? Ou seja, quantos períodos você vai precisar do dinheiro? 10. Quanto eu estou te cobrando cada período? Cada um mês eu vou te cobrar um. Como são 10, então você vai fazer a conta do seguinte, né? 1% ao mês vezes 10 meses. O total que você vai ter que me pagar de juros, se a gente for usar uma lógica linear, vai ser de 10% pelo período. Então, se eu te falar assim, ó, vou te emprestar 5.000 e você vai me pagar 10%, né? 1% ao mês vezes 10 meses vai dar 10%. Então, quanto que você tem que me pagar daqui a 10 meses? Então, você vai falar, Davi, eu vou te devolver, então, 5.500. Por quê? Porque, aí você vai fazer a conta, né? 5.000 vezes, na verdade, 5.000 mais 10% de 5.000, então 5.000 mais 10% vezes 5.000 vai dar 5.500. Então, essa é a lógica linear, né? Qual que é a lógica linear? Eu pego o prazo e multiplico pela taxa. Não incido juros sobre juros, né? Eu simplesmente pego de forma linear o prazo total, multiplico pela taxa, tenho a taxa total, incido a taxa total sobre o meu valor presente. Então, como é que ficaria aqui, ó? Se eu fosse fazer uma fórmula de juros simples, né? Como é que ficaria? Qual que é a fórmula de juros simples? Vamos pensar aqui. Bom, a fórmula que eu tenho que pagar de juros
Então, vamos pensar na fórmula só de juros. Se você vai me devolver 5.500, significa dizer que desse capital, né, dos 5.500, né, vamos puxar aqui, ó, desse capital de 5.500, a gente tem que, dos 5.500, 5 é o capital principal, então 5.000 é o capital principal, e 500 é os juros. Então, se a gente tivesse que deduzir, né, escrever uma fórmula para juros simples, como é que a gente escreveria? Então, vamos pensar aqui. Juros simples, só os juros, né? Eu preciso que essa conta dê R$ 500. Como é que eu vou fazer uma fórmula para que isso dê? Bom, eu sei que o capital é 5, sei que o prazo é 10 e sei que a taxa é 1. Então, basta que eu multiplique, né, o capital, ou o valor presente, né, vezes a taxa de juros, vezes o prazo, né, o tempo. Então, vamos pensar aqui. O capital é quanto? O capital é 5.000, então vai ser 5.000. Ó, 5.000 vezes a taxa é 0,01, 1%, e o tempo é 10 períodos. 5.000 vezes 0,01 vezes 10, vamos fazer essa conta aqui, ó, 5.000 vezes 0,01 vezes 10. É R$ 500, é a resposta que eu preciso. Então, como é que a gente faria uma fórmula geral para juros simples? Tranquilo. Vamos botar aqui agora. O que eu vou chamar de capital? Capital, eu vou chamar de VP, né? Então, vai ser VP vezes a taxa, vou chamar de I, que a gente usualmente chama de I, e o tempo eu vou chamar de M. Então, a fórmula de juros simples é juros, né? É o valor presente vezes a taxa vezes o tempo. E se eu quiser saber, Davi, a fórmula do quanto eu tenho que devolver? Bom, aí a gente vai ter que somar o capital inicial mais juros simples, né? Eu quero fazer uma fórmula que o valor dê 5.500. Então, basta eu somar aqui no final, né? Então, é como se fosse o seguinte, ó. O valor futuro que você vai ter que me pagar vai ser o valor presente de 5.000 mais o VP vezes I vezes N. Ou seja, quanto que eu tenho que te pagar? Né? O VF, que é o vermelhinho aqui, ó. Quanto que você vai ter que me pagar? Você vai ter que me pagar 5.500. Então, 5.500 é igual ao VP inicial, que é 5, né? Então, vai ser 5, mais a fórmula de juros simples. Eu vou até botar entre parênteses aqui, ó. Ou seja, né, o valor futuro é o valor presente mais a fórmula de juros simples. Se eu colocar isso aqui, eu vou achar um VF de 5.500. Tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Podemos seguir? Pode seguir, professor. Beleza. Uma dica que eu te dou. Você vai ver que dificilmente eu peço para você decorar a fórmula, né? É muito mais da dedução, da dedução, né? De um problema hipotético do que simplesmente você decorar a fórmula e letra para todo lado. Mas, né, tem gente que gosta, né? Eu tinha uma aluna no período passado que cara, a mulher era fascinada com fórmula, tinha que passar as fórmulas. Não, Davi, eu quero que você me fala a formalidade mesmo da fórmula que eu quero. Então, assim, tem gente que é apaixonado com fórmula. Eu sou mais da linha de deduzir. Se você quer uma dica para você guardar essa fórmula aqui, né, até usado muito quem vai fazer concurso público, e uma dessas dicas aqui é que normalmente o juros simples ele é mais baixo que os juros compostos. Então, muita gente usa para guardar, né, essas técnicas de decorar coisa para concurso, o juros simples, a fórmula é M vezes I. Opa, peraí. M vezes
Uai, gente, meu computador bugou aqui, peraí. Teclas de filtragem, acho que eu deixei. Peraí, gente, bugou aqui. Sempre examinar esta sessão. Deixa eu ver se vai dar. Aí, voltou. Muita gente faz para decorar, né? Ao invés de usar o valor VP, usa o M, que é de montante inicial, né? E aí muita gente decora, né, como se fosse uma sigla MIN, né? Tá certo que MIN tá errado. O MIN do português deveria ser com M no final. Então muita gente usa essa dica de decorar o juros simples, como o juros simples sempre é mais barato que os juros compostos, alguma coisa de ou de mínimo ou de tem pena de mim, alguma coisa assim que os professores aí de concurso público usam para tentar decorar essa fórmula aqui. Então, qual que é a lógica linear, né? Eu sempre multiplico o prazo pela taxa. Vou ter uma taxa total, aplico essa taxa total sobre o valor presente. Ok? Vou só fazer um rápido exercício aqui, só para vocês terem uma ideia. Vamos pegar aqui o primeiro, rapidinho, que eu quero passar para juros compostos ainda. Só fazer um aqui. Depois eu vou passar a aula gravada para a gente. Na aula gravada eu faço vários exercícios lá. Olha esse exemplo aqui, ó. Um capital de 740. Um capital de 740 aplicado por um ano e meio rendeu 2.264,40 de juros simples, enquanto a taxa mensal. Então, quando a gente for ler um problema, né, a gente sempre vai trazer desse problema para o diagrama de capital. Né? Vou apagar aqui as minhas variáveis, ó, e a gente vai montar o nosso diagrama aqui primeiro. Um capital de 740 aplicado para mim, então significa que esse valor aqui é o valor presente. Então, vou botar aqui 740. Ele foi aplicado por um ano e meio. Aí aqui eu posso trabalhar tanto com meses ou posso trabalhar com ano. Né? Vou trabalhar aqui com meses, eu não tenho que trabalhar com número decimal, então vou botar 18 meses, um ano e meio. E rendeu, presta atenção, rendeu de juros 2.264,40. Então, aqui, qual que vai ser o meu valor futuro? Se ele rendeu um juros de 2.264,40, o meu valor futuro aqui vai ser o valor inicial, né, mais 2.264,40. Então, eu tenho um valor futuro de 3.004,40. A pergunta é, enquanto é a taxa mensal dessa aplicação? Né? Então, eu tenho que achar esse item aqui do meu diagrama. Então, como é que eu vou fazer? Vamos lá, ó, bem tranquilo. Os juros vai ser igual sempre, né? Ao montante, ao valor presente, vezes a taxa, vezes o tempo. Eu sei que os juros é 2.264,40, então 2.264,40 vai ser igual ao capital inicial, ao montante, que é 740, vezes a taxa que eu não sei, que é I, vezes o N, que é 18. Agora aqui a conta, ó. Quanto que é 740 vezes 18? Vamos fazer aqui, ó. 2.264,40 é igual. Eu vou botar aqui, ó. 18 vezes 740 é igual a 13.320i, né? Vou botar o i aqui, ó. Então, a equação. Vou passar o i para o lado de cá e vou dividir o resto. Então, vai ser 13.320 dividido por 2.264,40. Vamos ver quanto que vai dar isso. 5, é isso mesmo, 5,88233. Esse aqui é o valor da minha taxa. Pensa bem, olha só que interessante. Durante um ano e meio, um capital de 740, ele gerou
3 vezes o valor dele, né? Ele gerou 3 vezes o valor dele em pouco mais de um ano e meio, né? Então, aqui a gente já tem uma ideia. Montante vai ser 740. Fiz errado aqui, né, gente? Aqui vai ser 13.320, 2.264,40 dividido por 13.320. Vou fazer aqui de novo, vai ser 0,17. Lembrar que sempre está em decimal. O que é 0,17? Na verdade, isso aqui é 17%. Vou converter aqui só para... Então, enquanto a taxa mensal 17% ao mês, essa é a resposta desse primeiro exercício. Okay? Vamos falar um pouquinho agora de juros compostos. Deixa eu copiar essa planilha para cá. Essa aqui foi de juros simples. Vou pagar esse exercício aqui de juros simples que eu fiz. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre juros compostos. Qual que é a diferença básica entre juros simples e juros compostos? Os juros compostos, você vai recapitalizar o fluxo a cada intervalo de tempo. Como assim, Davi? Vamos dar um exemplo aqui, então. Vamos voltar lá no... Te emprestei 5.000, combinamos que você vai me pagar uma taxa de 1% ao mês e eu quero saber, né, vamos voltar aqui, daqui a 10 meses, né, quanto que você vai me pagar. A gente viu que pelo juros simples, você vai me pagar R$500 de juros e aqui você tem que me devolver 5.500. Qual que é a lógica diferente de juros compostos em relação aos juros simples? Nos juros compostos, a cada intervalo de N, eu recapitalizo o fluxo. Então, presta atenção. Comecei aqui no tempo zero. Então, agora, qual é a unidade de tempo? A unidade de tempo é mês. Então, a cada um intervalo de unidade de tempo, então eu vou arrastar isso aqui, presta atenção, ó. Botei um novo fluxo aqui, vou deixar ele até de uma outra formatação. Ver se eu consigo fazer aqui. Vou colocar tracejado e vou colocar ele azul. Ó, assim, ó. O que é isso aqui? Suponha que deixa eu tirar essa seta daqui. Suponha que esse fluxo aqui, que vale 5.000, eu transportei ele para cá, então aqui é o tempo 1. Né? É como se do intervalo de 0 para 1, você vai me cobrar quanto? Intervalo de 0 para 1, você vai me cobrar 1%. Então, vamos calcular como se fosse um juro simples aqui, uma pernada parcial aqui. Né? Então, como é que vai ficar aqui? Se é 5.000, você vai me cobrar 1%? Vamos ver quanto vai ficar. 5.000 vezes, né, 1%, vezes um mês, né, porque a gente está pulando um mês só. Então, daria R$50 de juros só para eu caminhar nessa perninha aqui, ó. Só nesse pedacinho aqui. Então, esse valor de 5.000, se eu trouxer ele para o final do primeiro mês, suponha que você ganhou um dinheiro extra lá, e você falou assim, não, Davi, eu vou te pagar agora no mês 1 mesmo, já consegui meu dinheiro. Quanto que você vai me pagar? Se eu fosse te cobrar um mês só de juros, você ia me pagar 50.050. Certo? E agora, o que a gente vai fazer? Agora é como se a cada um mês que eu andar, eu vou recapitalizar, é como se eu estivesse cobrando um juros sobre um valor já corrigido. Né? Então, como é que eu faria aqui? Agora eu vou pegar mais uma setinha dessa e vou passar ela para o tempo 2. Então, aqui vai ser, por exemplo, tempo 2. Deixa eu apagar isso aqui. Então, no tempo 2, qual é o valor que você vai me pagar? Aí aqui eu vou botar uma setinha aqui só para a gente... Como se fosse isso aqui, ó. Daqui para cá, você vai me pagar 50. Daqui para cá, você vai me pagar quanto? Se fosse pela lógica dos juros simples, você continuaria me pagando 50. Até o final do 10 lá, no final ia totalizar os 500.
Só que agora, qual que vai ser o nosso trato? Bom, agora eu vou te cobrar 1%, não sobre 5 mil mais, mas agora sobre 5.050, que é o seu novo valor presente aqui no tempo 1. Né? Como eu trouxe a dívida de cá para cá, a nova dívida aqui no mês 1 vale 5.050. Então, como é que ficaria? Então, isso aqui é os juros da primeira parcela, né? Então, ficaria 50. Como é que eu calcularia os juros do mês 1 para o mês 2? Aqui, ó. Então, seria da mesma forma o valor presente, então seria 5.050, que agora eu vou incidir sobre esse valor aqui, vezes a taxa, né, que é 1, vezes o tempo, que também é 1, que eu estou te cobrando juros só do 1, é o tempo 2. Quando você faz isso, você vai ver que o valor dos juros já começa a ficar diferente. Né? E se eu fizer isso para o tempo 3, vai dar mais diferença ainda. Por quê? Aqui no tempo 3, o novo valor presente. Quanto que é o novo valor presente aqui? É os 5.050 mais 55. Então, aqui já é 5.101. Então, sobre esse valor aqui, vai incidir um novo juros, né? Então, os juros do mês 2 para o mês 3 vai ser quanto? O J3 aqui vai ser 5.101. Na verdade, esse valor aqui, né? Vezes 001 vezes 1. Opa, aqui já está 51, já aumentou R$1 os juros. Olha lá, 50 redondo, do primeiro para o segundo já foi para 50, do segundo para o terceiro já foi 51,01. E o que, que vai acontecer? Isso aqui vai tudo aumentar, né? Isso aqui vai aumentar até chegar no tempo 10. Então, como é que chama essa capitalização em que eu faço a recapitalização do fluxo ao longo do tempo? Isso a gente chama de capitalização composta. Ou seja, eu vou incidir a minha taxa de juros sobre um valor já com os juros acumulados. Né? Por isso que a gente chama de juros compostos, juros sobre juros. Né? Você está pagando uma taxa de juros que já está sobre um valor que o juros está embutido. Né? Isso aqui, eu repetiria isso aqui até o tempo 10. Ok, gente? Deu para entender a diferença dos dois? A gente vai ter o linear, o simples, você pega a quantidade de período e multiplica pela taxa, porque ele é linear. Né? É uma coisa assim, né? Só para graficamente a gente ilustrar aí, para quem gosta de gráfico. Né? O que é um gráfico linear? Né? Um gráfico linear, suponho que isso aqui é eixo x e y. Né? Um gráfico linear é um gráfico que aumenta dessa forma aqui. Né? Ou seja, ele aumenta com a mesma proporção ao longo do tempo. Agora, um gráfico exponencial, cada tempo que passa, ele vai aumentando ainda mais. Né? Opa, deixa eu virar essa curva aqui. Alguma coisa parecida com isso aqui. Ó. Ou seja, a cada momento que passa, eu vou aumentando mais rápido. Né? Então, isso é uma função exponencial, essa aqui é uma função linear. Né? Por que cada vez que passa, o juros composto vai ficando bola de neve? Porque exatamente ele vai acumulando a cada intervalo de tempo n, ele vai acumulando os juros sobre um valor já com juros contabilizados. Por isso que a gente chama juros compostos de juros sobre juros. Ok? Então, vamos fazer uma fórmula aqui. Se a gente fosse falar de fórmula, e como é que a gente faria? Então, vamos pegar aqui, ó. Como é que a gente fala? Construiria uma fórmula de juros compostos. Né? A gente faria da seguinte forma. Vamos tentar pegar cada pernada e interpretar aqui primeiro. Vou chegar aqui para cá. Vamos fazer a pernada 1, né? O que é a pernada 1? A pernada 1, o valor que eu vou ter que pagar aqui para você vai ter que pagar aqui para mim vai ser o quê? Vai ser o valor presente vezes a taxa, né? Vezes o tempo. 5.000 vezes a taxa, que é 1, vezes o tempo, que é 1. Só que isso aqui é o quê? Só os juros, né? Aqui a fórmula. Aqui. Então, isso aqui vai ser, por exemplo, o juros 1. R$50 aqui. Como é que eu vou calcular os juros 2? O juros 2 já é o valor corrigido, né?
Então, vamos pensar que o juros 2 vai ser igual. Não é mais VP, né? Porque o VP original é o 5.000. Agora já é o VP acrescido dos juros. E o que é 5.050? 5.050 é esse cara todo aqui mais o VP. Então, vamos fazer aqui, ó. Vou fazer colorir de azul para facilitar. Ó. Cor de verde, ó. Esse verde aqui é os R$50. Os juros 2 é os 5.050 vezes o 1 vezes o 1. O I, né, que é o 1%, vezes um mês. Então, como é que eu vou fazer aqui? Ó? Os juros 2 é 5.050 vezes o I vezes o N. Mas quem é 5.050? 5.050, vou abrir ele aqui agora. 5.050 nada mais é do que os 5.000 mais os 50. 5.000 mais os 50 vezes o I vezes o N. Só que quem é 50? Opa, 50 é o verdinho aqui. Então, eu vou tirar esse 50 daqui e vou botar essa fórmula aqui. Então, vai ficar como? Vai ficar 5.000 mais PP vezes I vezes N. Né? Fecho parênteses, vezes I vezes N. Então, eu simplesmente substituir esse 50 aqui, vou deixar de verdinho, por essa fórmula aqui, já que os juros 1 equivale a 50. Ok? Mas quem é 5.000? Pô, 5.000 é o VP original. Né? Aqui, ó, 5.000 é VP. Então, eu vou tirar esse 5.000 e vou botar VP. Então, vai ficar VP mais VP vezes I vezes N vezes I vezes N. Vou botar aqui de... Esse aqui, então, vai ser o valor azul de 5.000. Esse aqui vai ser o valor verdinho de 50. Vamos botar isso aqui em evidência. Ó. Então, vou colocar dentro desse parênteses, vou colocar o VP em evidência, vai ser 1 mais I vezes N. Né? Só desse parênteses aqui, vou botar o VP em evidência. VP dividido por VP é 1. VP vezes I vezes N dividido por VP é I vezes N. Vezes I vezes N. Então, vai ficar assim, se a gente fosse construir essa fórmula. Então, acaba que, quando a gente começa a construir, se eu continuar aqui no J3, no J4, eu vou ter cada vez mais I vezes N, 1 mais I vezes N, e vai assim, geometricamente. Então, aqui, por exemplo, ó, se eu quiser ter essa fórmula aqui, eu posso depois colocar o I vezes N, né, em evidência. Então, como é que a gente faz uma fórmula que a gente já acumule todos as etapas, né? Então, se você for ver aqui, ó, aqui tem I vezes N vezes I vezes N. O que é I vezes N vezes I vezes N? Olha só, I vezes N vezes I vezes N. Né? O que é isso? Se eu te falar assim, o que é 2 vezes 3? Né? 2 vezes 3, vamos botar aqui. 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3. Vamos botar um número para ficar mais fácil. Você sabe que isso aqui é 6, você sabe que isso aqui é 6, 6 vezes 6, 36. Mas eu posso fazer isso aqui de que forma? Eu posso escrever isso aqui da seguinte forma, 2 vezes 3 ao quadrado. Né? Estou multiplicando os números 2 vezes 3 duas vezes. Né? Quanto que é 2 vezes 3 ao quadrado? Aí você pode fazer do jeito que você quiser. Né? Mas o normal é você fazer o quê? 6 ao quadrado. Aqui, mesma coisa. O que é I vezes N vezes I vezes N? Aqui vai ser I vezes N ao quadrado. Só que aqui tem um problema, gente. Quem que vai ser o N? O N vai ser a quantidade de pernada que eu vou dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 10. Então, para a gente usar, ao invés de a gente usar o 2 aqui, a gente vai usar aqui o expoente, o N. Né? Então, a fórmula de juros compostos, né, vai ser como? Vai ser o valor futuro é igual ao valor presente, aqui, ó, esse aqui, né?
vezes 1 mais o I elevado a N. Deixa eu usar o equation aqui, que é melhor. Só para ficar mais... Como é que vai ser aqui? Ó? O valor futuro vai ser igual, né? Ao valor presente, tá aí. Opa! Ao valor presente. Valor presente vezes 1 mais I elevado a essa fórmula aqui. Ó. Esse valor aqui no final, ele vai ser o valor presente, que é esse VP inicial aqui, vezes, né? Sobre o valor de 5.000, eu vou aplicar N vezes esse 1 mais I, que na verdade o I vai ser a taxa. Então, como é que seria essa fórmula aplicada ao nosso problema? Seria VF é igual a VP vezes 1 mais I, né, elevado a 10. Opa, elevado a 10. Deixa eu copiar aqui, fazer aqui de novo. Então, como é que seria? Vamos substituir essa fórmula no nosso problema. O N é 10, né? E a taxa, quanto que é a taxa? A taxa é 0,01. Né? Então, ficaria alguma coisa parecida com isso. Percebe, então? Eu vou juntar essa taxa aqui, vou repetir aqui, ó. Vai ficar como aqui? Ó? Vai ficar VF é igual a VP vezes 1,01 elevado a 10. Então, esse fator aqui que eu vou marcar de amarelo aqui, ó. Não estou conseguindo selecionar, deixa eu ver. Queria selecionar, não estou conseguindo. Esse 1,1 a décima nada mais é do que esse 1 mais I, 1 mais I, 1 mais I, 1 mais I, N vezes. Só que ao invés de eu multiplicar N vezes, eu vou elevar o expoente à quantidade de pernadas que eu preciso dar. Então, aqui, como é que ficaria aqui? Ó? Só que presta atenção, agora eu estou usando essa fórmula para já calcular o valor futuro. Eu não estou usando essa fórmula para calcular os juros. Então, como é que ficaria aqui? Ó? O valor futuro é igual ao VP, que é 5.000, vezes 1,01 elevado à décima potência. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 5.000 vezes 1,01. Um detalhe para quem não manja muito do Excel, né? O expoente no Excel, ele é simbolizado pelo circunflexo. Né? Então, eu faço 5.000 vezes 1,01, ponho um circunflexo elevado a 10. Então, vai dar 5.523,11. Esse é o quê? O valor futuro. Então, aqui, eu vou ter 5.523,11. Perceba que a capitalização de juros compostos, ela te gera um valor a pagar maior do que juros simples. Por isso que a gente usa aquela dica, né, de juros simples é mais barato, né, do que juros compostos. Por quê? Porque o juros composto, a cada pernada, ele vai ser recapitalizado. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar? Podemos seguir? Professor, Pode falar. eu estava lembrando aqui, que em matemática para economia, nós vimos uma fórmula que tinha como ver, como se fosse a quantidade mensal que ia sendo somada. A gente vai ver uma fórmula assim parecida ou não? Vai, chama fator de capitalização, Leonardo. Nós vamos ver lá no capítulo de anuidades, tá? Ah, tá bom. Porque eu Por queria enquanto, relembrá-la. Obrigado. por enquanto, vai ser suficiente a gente trabalhar só com esses dois métodos, né? Tanto essa forma de juros simples quanto a fórmula de juros compostos. Eu só quero abordar mais duas coisas que vocês vão encontrar em alguns exercícios da lista, e eu já vou alertar. Deixa eu só fazer um exercício aqui da lista, só para vocês entenderem como é que funciona. Vou pegar aqui um de juros compostos.
Ó, vamos pegar o número 1 também, que é bem fácil. Olha. Depois eu quero falar um detalhe que vocês vão encontrar no. Ó, pergunta assim, ó. A que taxa de juros um capital pode ser resgatado no final de 23 meses pelo triplo do seu valor? Mesma coisa, vamos apagar aqui, ó. Vamos fazer o nosso diagrama de capital. E vai por mim. Se você fizer isso, você vai aprender mais fácil. Todo problema é você trazer ele para o desenho, sua mente vai trabalhar melhor. Ó, a primeira coisa, a que taxa de juros? Então a gente já sabe que ele está pedindo a taxa de juros. Então a incógnita é a taxa. Né? Um capital pode ser resgatado no final de 23 meses. Então a gente já sabe que o prazo é 23 meses. Agora, qual é o valor? O valor é o triplo. Então, eu posso fazer o X ou 3x, ou eu posso fazer qualquer valor. Vou fazer aqui 1.000, vou fazer aqui 3.000. Posso ser 10.000, 100.000, 500, 1.500, do jeito que você quiser. Ou, se você quiser ser mais teórico, você põe X aqui e aqui 3x. Né? Mas vou fazer 1.000 e 3.000 sem medo de ser feliz. Ele está me pedindo qual é a taxa. Né? Então, eu sei que esse capital, pelos juros compostos, a cada mês ele vai recorrigir, né? Embutir os juros dentro da parcela. Então, eu sei que essa capitalização aqui é composta. Como é que eu vou fazer? Cara, simples assim. O valor futuro é igual ao valor presente, vezes 1 mais a taxa, elevado, né? Expoente a n. Vou pegar aqui, então, ó, 3.000 é igual a 1.000, vezes a taxa, não sei quanto que é, então vai ser 1 mais i, elevado a 23, que é o prazo. Né? Agora vamos resolver isso aqui. Ó. Vou passar o 1.000 para lá dividindo, né? Então vai ficar aqui, vou fazer do lado aqui. Ó. 3.000 dividido por 1.000, 3.000 dividido por 1.000 é igual a 1 mais i, elevado a 23. 3.000 dividido por 1.000 é 3, né? Então 3 é igual a 1 mais i, elevado a 3. Faria aqui agora, né? Aqui eu tenho que tirar. É como se eu tivesse. Imagina o seguinte, né? Vamos substituir esse 1 mais i por x, só para vocês entenderem. Então é como se fosse x elevado a 23. Deixa eu pegar aqui. Fica assim, ó, 3 é igual a 1 mais i, que é 1, não sei quanto que é, né? Então vamos botar aqui 1 mais i, elevado a 23. Como é que eu resolvo um problema desse? Só para facilitar aqui a interpretação, vamos substituir x mais i, 1 mais i por x. Né? X elevado a 23 igual a 3. Como é que eu resolvo isso aqui? Eu tiro raiz, né? 23ª de 3. Né? Igual quando você tem x ao quadrado é igual a 3, x é igual a raiz quadrada de 3. X elevado a 23 é raiz 23ª de 3. Como é que eu faço raiz 23ª no Excel? Se o expoente é elevado circunflexo, basta eu elevar 1 dividido por 23. Né? Então, como é que ficaria aqui? Ó? 1 mais i é igual, né? Quanto que é raiz 23 de 3? É 3 elevado, né? Ao invés de ser a 23, eu vou fazer 1 dividido por 23. Né? Então, 3 elevado a 1 e 23, gente, é a mesma coisa. Deixa eu anotar aqui. Não sei se eu estou sendo rápido demais aí, mas vamos botar aqui. Ó. É a mesma coisa que eu fizer o quê? Aqui, ó. Aqui é 23, aqui é 3.
é isso aqui, ó. 1 mais i elevado a 23 eu vou tirar a raiz 23 desse número aqui. Então, vai ficar raiz 23 de 3 é igual a 1 mais i. Então, vai ficar assim. Pronto. Vai ficar assim, né? Como é que eu escrevo raiz 23 de 3 no Excel? Aí é 3 elevado, ao invés de ser a raiz, o expoente 23, é a fração 23. 1 dividido por 23. Então, aqui vai ser assim. 1 mais i é igual a 1,0489. I é igual, passo 1 para lá diminuindo, vai ser esse menos 1. Então, quanto que é a taxa? 0,048925. Então, aqui, taxa de juros, um capital aplicado, pode ser resgatado no final de 23 meses pelo triplo do valor, a uma taxa de 4,89225 ao mês. E, galera, ficou alguma dúvida aí? Quero falar só a última coisa, e aí a gente encerra a aula de hoje. Já vou liberar vocês para fazerem as listas do capítulo 1 e 2, tá? Amanhã eu vou mandar essa aula gravada, que eu resolvo alguns exercícios. Mas já vou adiantar uma coisa, né? E se precisar assistir depois a gravação, vocês podem ter um pouco de dificuldade quando é incógnita, quando o cara pedir aqui no exercício o N, né? Vou dar um exemplo aqui. Vou pegar essa fórmula aqui, ó. Suponha que ao invés dele te pedir a taxa, suponha que ele te deu a taxa e te pediu o N. Então, aqui você vai fazer o quê? Ó? Aqui seria 3.000, aqui seria 1.000. Suponha que ele já te deu essa taxa, vamos fazer a taxa, 1,048925. Agora ele quer saber o N. Então, é como se na pergunta ele estivesse falando assim, em que prazo eu, aplicando um capital a uma taxa de 0,048925, eu triplico o valor. Em qual prazo? Como ele está perguntando em qual prazo, a incógnita é N, né? E aí, como é que eu faço aqui? Como é que eu resolvo essa conta aqui? Vou passar o 3.000, vou passar o 1.000 dividindo para cá, então ficaria algo parecido com isso aqui, ó. 3, né? Dividindo 3, simplificando 3.000 com 1.000, 3 é igual a 1,048925 elevado a n. Certo? Alguém tem alguma dica de como é que eu resolvo isso aí? Economista tem alguma ideia aí? Não faço a menor ideia, professor. Bom, quando a gente tem a incógnita no expoente, a gente vai usar uma propriedade do logaritmo, né? Qual propriedade é essa? Todo log de um número com expoente, né? Então vamos pegar aqui, ó, um log de a elevado a n, vou botar o n miudinho aqui. Todo log de um número elevado a n, log de a elevado a n, né? Deixa eu pegar aqui na internet, que vai ser melhor, gente. É a propriedade logaritmo expoente. Deixa eu ver aqui qual que é. Esse aqui, ó. Não, peraí. Não, não é isso não. Quero propriedade do logaritmo. Logaritmo do expoente, né?
Não, deixa eu tentar desenhar aqui, então. Parar de preguiça. Ó. Vamos fazer aqui, ó. Inserir equação. Ver se eu acho aqui, ó. Achei. Todo log de um número... Ah, não, aqui é a base, né? Peraí, nem isso não. Vou fazer de novo, peraí. Esse aqui. E aqui dentro eu quero usar um expoente. Isso, é isso aqui que eu queria. Ó. Todo log de um número elevado a um expoente. Então, vamos supor que eu vou resolver isso aqui via logaritmo. Então, o log de 1,048925 elevado a n, isso é igual, né? Pela propriedade de logaritmo de expoente, isso é igual a, vou botar aqui na frente, n vezes, n, n vezes log do número 100. É isso aqui, gente. Ó. O log de um número elevado a um expoente n você desce com n para fora do log, né? E multiplica pelo log que está dentro do número. Então, pensa comigo. Se eu quero descobrir qual é o valor desse n, se eu aplicar logaritmo dos dois lados, o que está aqui vai virar isso aqui, ó, n vezes o log de um número. Então, eu consigo resolver isso. Então, como é que eu vou fazer aqui? Ó? Onde está isso aqui, eu vou aplicar log, e do lado de cá também eu vou aplicar log, né? Então, vai ficar assim, ó, log, vai ficar assim, ó, log 3 é igual a n que multiplica log desse número aqui. E no Excel tem a função log, ó, é a função ln. Ó, ln de 3, então quanto que é log de 3? Bom, log de 3 é 1,09. E quanto que é log de 1,048925? É 0,04. Então, esse aqui vezes n, né? Vezes n é igual a 1,09. Então, n é igual a 1,0986 dividido por 0,0477. Vamos dividir aqui, ó. Olha lá, 23 meses, tá vendo? Ficou bem próximo aqui, porque eu comi umas casas decimais aqui. Então, o que é 23? 23 é o n. Então, eu tenho um exemplo de um problema invertido aqui, que eu te pergunto qual é o prazo. Se eu te pedir o prazo nessa forma, você só consegue desenvolver ela algebricamente se você usar essa propriedade logarítmica. Qualquer outra coisa que eu te pedir, você consegue fazer normal usando essa fórmula aqui, VP, VF. Tanto é que, se você algum dia for fazer algum concurso público que caia matemática financeira, se te der isso aqui, ele tem que te dar uma tabelinha de logaritmo, né? Ou a tabelinha de fator de capitalização no final da prova. Né? Aos poucos eu vou falando um pouco sobre isso aí. Ok, gente? Então, para resumir a aula de hoje, né? Hoje a gente aprendeu como transformar uma taxa em decimal, aprendemos a lógica de juros simples, que você vai sempre capitalizar um período pela taxa e o tempo multiplicado. Fizemos um exercício de exemplo e apresentamos também a lógica de capitalização composta, em que eu acumulo os juros a cada recapitalização do fluxo ao longo do tempo. Aprendemos as duas fórmulas, tanto de juros simples quanto de juros compostos, né, com algumas particularidades aqui, principalmente quando você precisar achar o n nessa fórmula, aí você vai ter que recorrer ao logaritmo aqui. Ok?
Ok? Quero saber se tem alguma pergunta. A gente pode encerrar a aula e eu vou só fazer chamada